Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre um privilégio poder dividir esses momentos com você, com a sua família, com seus amigos, de repente com o pessoal da igreja, na verdade, que gostam de assistir o Vejam Só, de acompanhar as nossas temáticas e de repercutir os assuntos que são tratados aqui no programa, levando até a sua casa, até a sua comunidade, até a sua igreja, as discussões, os debates que são levantados aqui no programa. E esse é o nosso objetivo, que os assuntos aqui possam chegar até você de maneira a despertar o seu interesse para a pesquisa, para a leitura, para a busca pelo conhecimento. A gente não quer oferecer um pacote pronto, fechado, definitivo para você. Até pelo tempo isso é impossível. Mas a ideia é que a partir do início dessa discussão aqui no programa você aí se interesse. Leia, pesquise, se aprofunde nos temas e possa dar então as suas respostas. Afinal de contas, a Bíblia é muito clara que nós padecemos pela falta de conhecimento. Então, o objetivo do Vejam Só é despertar você para o conhecimento. E esse é o nosso objetivo, que você busque, conheça e se aprofunde. Aliás, você que gosta das temáticas do Vejam Só, quer repercutir os assuntos, quer tratar mais aprofundado os temas, quer inclusive saber às vezes a minha opinião, o pessoal é muito curioso para saber aquilo que eu penso sobre as coisas, sobre os temas que são abordados aqui. Via de regra para ficar pegando no meu pé depois, mas vai lá no meu perfil do Instagram e por lá a gente consegue conversar, tá bom? @Zeca_Pereira. A gente consegue trocar ideia, bater papo, mais bacana, consegue repercutir um pouquinho dos temas que são tratados aqui lá nas redes sociais também, então vai por lá e a gente vai conversar bastante por lá também. Ó, vou apresentar os meus convidados de hoje e aí na sequência nós vamos rodar a nossa matéria de abertura e ela vai apresentar o tema, um tema super atual, que traz um impacto muito grande na nossa geração, principalmente na geração que chega, né, muito turbinada por isso e daqui a pouquinho nós vamos apresentar o tema. Nós vamos começar por eles que vão nos ajudar nesta caminhada. E com muita alegria, eu Vejam Só tenho o prazer de receber nesta oportunidade a doutora Veruska Gendov, ela que é psicóloga clínica e neuropsicóloga também. Doutora Veruska, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só novamente. Sempre uma alegria recebê-la. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu realmente gosto muito, amo vocês, né? Então sou suspeita para falar. Sem dúvida, Veruska, sempre é uma amiga da RIT, de fato. Sempre nos ajuda, nos dá suporte, trazendo, obviamente, além da amizade, muito conhecimento. E, obviamente, que é por isso que ela sempre está por aqui também. Doutora Veruska, é padrão a gente começar aqui com as informações da igreja, mas hoje, como nós estamos tratando de uma área mais da psicologia, vou pedir para a irmã passar os seus contatos. E aí, quem nos assiste também, quiser tomar nota, conhecer um pouquinho melhor o trabalho da irmã também, por favor. Sim, eu tenho desenvolvido uma quantidade de atividades muito grandes hoje para as igrejas, inclusive a minha clínica, ela hoje é um suporte de muitas denominações que fazem trabalhos com mulheres, com casais, com crianças, com jovens, né? A importância de entender a mecânica emocional, como funciona o processo mental e como a gente pode ter uma qualidade de vida emocional. Então, eu tenho desenvolvido tudo isso, tenho sempre levado para as redes. Então, quem quiser conhecer, tem um canal hoje lá na internet, no YouTube, que é o Veruska Gendov, mas acha também pelo doutora Veruska, para que as pessoas possam conhecer todos os temas. O que não tem lá, Zeca, geralmente quando alguém me pede, eu vou, gravo e coloco. Boa. Porque eu creio que o conhecimento, ele desperta a gente para as grandes verdades e é importante a gente poder ter conhecimento sobre a gente. Como a gente funciona, como a nossa mente funciona, como ler o outro, como entender as situações e como a gente pode oferecer a melhor qualidade possível na liderança ministerial, para os nossos liderados, para que a gente possa receber Deus da melhor forma e com a melhor qualidade possível. Sem dúvida, inclusive são várias temáticas que vira e mexe aparecem aqui no Vejam Só também e cada dia mais, porque de fato a nossa saúde mental tem tomado conta, não só dos problemas, mas também, obviamente, das temáticas, né? Elas têm aparecido. Se você não conseguiu anotar, perdeu aí algum detalhe, vai lá no nosso perfil oficial do Instagram, que nós vamos deixar tudo lá para você, tá bom? Todos os contatos direitinho, aí com calma, você pega, acessa, vê o conteúdo, tira suas dúvidas, tá bom? Pode ficar tranquilo. De novo, obrigado, doutora, pelo agradeço, carinho. Zé. Bom? E o Vejam Só tem o privilégio de receber nesta oportunidade o doutor Vinícius Carlos, ele que também é psicólogo clínico, vai nos auxiliar nessa caminhada de hoje, está debutando aqui no Vejam Só. Doutor Vinícius, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Zeca, é um prazer estar aqui pela primeira vez, né, participando deste programa que eu já acompanho há muito tempo. Tenho sido muito edificado por intermédio de todo o conteúdo que é transmitido aqui há anos. Sou um aprendiz do Vejam Só.
e, com certeza, o tema que será abordado será de muita edificação para todos os irmãos que acompanharão essa transmissão. Com certeza, porque depois nós vamos poder discutir isso, mas acho que fica claro que é um caminho sem volta. Nós não vamos mais tirar isso da nossa vida. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Bom, doutor Vinícius, para a gente iniciar também, vou pedir para o irmão passar os contatos. E aí, quem nos assiste, quiser conhecer um pouquinho melhor do trabalho do irmão também, poder acessar, por favor. Sim. Eu tenho um Instagram profissional, no qual eu posto temas relacionados à minha área de atuação, né, a psicologia, que é @psicólogo Vinícius Carlos. Eu posto semanalmente conteúdos sobre a área a qual eu atuo. E lá também está o meu WhatsApp, né? Eu tenho palestrado aí por diversas igrejas e através do meu Instagram as pessoas podem ter o meu contato, né? E também congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Sou pastor auxiliar no setor de Guaianazes, Legal. setor 7. E também quero já aproveitar e mandar um abraço para o meu pastor setorial, o pastor Jeremias Borges, que já esteve aqui algumas vezes. Sim. Pastor, Deus continue abençoando a sua vida. Um abraço. Bem, pastor Jeremias, bênção, e não só o pastor, mas toda a turma lá do Ministério Belém, amigos aqui do Vejam Só. Obrigado também pelo carinho. Leve o nosso abraço também à igreja, toda a comunidade. São parceiros aqui do programa. Bom, feitas as apresentações, nós vamos rodar a nossa matéria. Ela vai apresentar o tema da nossa conversa de hoje. Antes da matéria, deixa eu só reforçar com você a nossa parceria aqui no Vejam Só com a Garbo. Irmão, depois que a Garbo entrou aqui no Vejam Só, o nosso estilo é outro. E você consegue ver, tá na cara, né, que a gente mudou totalmente o nosso visual. Você que me assiste, precisa dar uma repaginada ou até mudar o seu estilo de se comunicar. A imagem, o visual fala muito sobre a nossa comunicação. Procure pela Garbo. Redes sociais ou no site garbo.com.br. Vai ver o portfólio da empresa, todos os materiais e localizar os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja, fala que viu aqui no Vejam Só que você vai ativar um desconto. Aí vai ficar bonito, elegante e vai economizar. Olha só que bacana. Quero agradecer demais ao Militão, ao irmão André, meus parceiros lá na Garbo. E tenho certeza que eles vão te atender, toda a equipe da Garbo vai te atender muito bem. Procure por eles e você vai sair com certeza satisfeito, tá bom? Vamos rodar a matéria, na sequência a gente volta para começar aqui a nossa conversa. Vejam só. Como você usa as suas redes sociais? Aproveita o intervalo do almoço para checar as novas postagens ou precisa atualizar a timeline várias vezes durante o dia? Ao sair com os amigos, consegue se desconectar da internet e aproveitar o momento? Ou não deixa o smartphone de lado nem por um minuto? Se você ainda não se fez estas perguntas, agora é um bom momento. Algumas vezes o uso é tão intenso que pode atrapalhar a pessoa, comprometer a produtividade e o convívio social. Nesse caso, são grandes as possibilidades de a pessoa estar viciada no uso de mídias sociais. Imagine esta situação. Uma mesa de restaurante onde alguns amigos estão sentados, mas apenas alguns deles conversam entre si. Os outros estão focando a atenção nos celulares. Tão comum que você provavelmente já presenciou várias vezes cenas como esta. Acha estranho? Mas é mais comum do que parece. E problemas como esse estão cada vez mais enfraquecendo relacionamentos. Por isso, a temática será alvo do debate do Vejam Só de hoje. Será que a rede social é uma bênção? Sabemos usar esse tipo de ferramenta corretamente? Ou o pecado, a corrupção do homem já transformou em um problema? Como você usa a rede social? Fique ligado, pois iremos iniciar a nossa conversa agora. O Vejam Só já está no ar. Tá aí, ó, redes sociais. Bom, já ficou claro, a gente já começou o programa dando as nossas redes sociais. Fica muito evidente que todo mundo está envolvido nessa temática, independente da geração. Eu me considero de uma outra geração, mas hoje eu tenho que estar envolvido nisso, tenho que fazer parte desse mundo. E aí o que a gente quer saber é, isso é bênção? Isso é maldição? Como que a gente utiliza essa ferramenta sabiamente? Será que é possível ficar fora das redes sociais? Bom, vamos tentar entender tudo, não vai dar, né? Mas nós vamos conversar o máximo possível sobre esta temática. Doutora Verusca, eu vou começar com a irmã. No próximo bloco, aí o doutor Vinícius começa falando, tá bom? E nós vamos começar pela resposta da nossa pergunta tema.
É possível, doutora Verusca, usar sabiamente as redes sociais? Ela é uma bênção ou uma maldição? Olha só, é muito importante que a gente consiga entender como funciona a mecânica, como o nosso cérebro, ele administra essa ferramenta. Tudo aquilo que a gente tem na nossa mão, é importante que a gente tenha conhecimento para que aquilo se torne realmente bênçãos na sua vida. O que a gente tem percebido e a gente tem atendido cada dia mais é pessoas doentes por excesso de internet. E é aí o lado ruim de todo esse processo. Pessoas que se tornaram viciadas, porque a matemática de tudo isso, ela envolve seu cérebro, ela mexe com a sua curiosidade, ela faz com que você, através da recompensa de ser elogiado, curtido, a cada dia você sinta mais necessidade de buscar essas curtidas, buscar essas observações. E aí, com o tempo, as pessoas vão se envolvendo de tal forma que elas se perdem dentro delas. E já tem vários estudos que mostram que isso está de uma forma tão descontrolada que o Brasil se tornou o terceiro país onde mais tempo de acessos o brasileiro tem, chegando a uma média de 14 horas de acessos diários. E aí você começa a pensar, imagina o que isso causa no cérebro com o tempo. O quanto esse tempo, a falta de ter um conhecimento nessa utilização, quais são as questões que vão envolvendo no seu cérebro, na sua mente. E ali, daqui a pouco, as pessoas têm um vício tanto quanto qualquer outro tipo de vício. Tem alguns estudos que dizem que o tempo de utilização, a forma de você utilizar, pode ter um efeito tão danoso no seu cérebro, tanto quanto a cocaína. Então, mas então vamos parar tudo? Não. É uma realidade, não dá para voltar atrás. A pandemia fez a gente perceber que o mundo ficou virtual praticamente em 2 anos de pandemia. Então, como a gente administra esse controle, como a gente tem conhecimento do nosso cérebro, dos nossos processos emocionais, para a gente entender que uma curtida não significa que você está sendo realmente ali cantado, ou não estão te dando uma cantada, ou não estão elogiando você, apenas gostaram de uma frase que você colocou. Sim. Porque as pessoas estão carentes, Zeca. Estão misturando tudo. A dinâmica daquele primeiro contato mudou, né? Sim. Outro dia, inclusive, um jovem que trabalha com a gente falou isso. Se a menina curtiu sua foto é porque ela tá dando em cima de você. Rapaz, não é possível. Não e é assim isso mesmo. que está invertendo os processos todos. Tem muita gente, maluco, né? E ainda mais os carentes, as pessoas que são carentes, Zeca, elas ficam ali desesperadas querendo curtida, e quando elas não têm uma curtida numa postagem que elas gostariam de ter, é como se elas estivessem sendo rejeitadas. Sim. Então, imagina mentalmente tudo isso, o que não vai causando. Depois nós vamos falar disso, mas se eu não estou enganado, o YouTube, inclusive, tirou o dislike. Antes tinha, né? Você postava um vídeo, podia dar like e não gostei, né? Sim. Parece que ele tirou, não sei se foi por essa dinâmica da rejeição, depois a gente pode falar mais sobre isso também. Mas, doutor Vinícius, eu quero ouvir a opinião do irmão também. Como é que o irmão observa essa questão das redes sociais? Bênção, maldição, é possível utilizar essa ferramenta de maneira sábia, de maneira correta? Irmão Zeca, nós estamos agora saindo de um contexto da pandemia, não saímos por completo, e durante a pandemia, os casos de depressão e ansiedade aumentaram consideravelmente. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro fez uma pesquisa, a UERJ, e foi constatado nessa pesquisa que os casos dos principais transtornos mentais, depressão e ansiedade, que atingem as pessoas no contexto contemporâneo, aumentaram em torno de 50% no que tange a depressão e 80% no que tange a ansiedade. E um dos fatores que mais contribuiu para que isso acontecesse foi o isolamento do convívio social. Então, o fato das pessoas perderem o contato com parentes, com amigos, com entes queridos, com colegas, contribuiu de forma acentuada para que os transtornos mentais atingissem a sociedade brasileira e, consequentemente, a mundial. E o que ajudou a amenizar essa situação foi a possibilidade de manter contato através das redes sociais de comunicação. Então, nesse contexto, as redes sociais de comunicação foi uma bênção, não só para os cristãos, mas para a sociedade mundial como um todo. Mostrando assim que as redes sociais podem ser, se bem utilizada,
uma bênção. Sim. Bem rapidinho, depois a gente pode até aprofundar isso, mas só um contraponto nisso, porque o irmão até citou logo no começo que nós estamos saindo desse processo de pandemia. De fato, as coisas estão melhorando. Mas parece que tem muita gente que nessas questões das redes sociais não saiu. Então, por exemplo, antes você chamava para tomar um café, agora você chama para fazer uma videochamada nos aplicativos, não precisa ir para o café. Vamos fazer uma entrevista de emprego. Não, já não precisa mais ir, chama aqui no vídeo. Vamos fazer uma reunião. Não, precisa reunir, chama no vídeo. Então, parece que tem muita gente que pegou essa dinâmica para a vida. Sim. Será que nós vamos ter pessoas mais isoladas a partir de agora? Isso se torna um problema, né? O isolamento de forma excessiva pode contribuir também para que as pessoas fiquem mais ansiosas e, consequentemente, deprimidas. Eu vou citar aqui um outro exemplo do quão benéfico as redes sociais podem ser. Eu tenho uma paciente dos Estados Unidos que está passando aí por um processo de fertilização. Ela quer muito ter um filho e não pode por vias naturais. E ela participa de um grupo de WhatsApp, né, em que ela compartilha com outras pessoas que já passaram pelo mesmo processo que ela. E pelo fato daquelas pessoas compartilharem experiências positivas que elas já vivenciaram, ela se sente motivada a prosseguir dentro desse processo. Então, ela é beneficiada, ela é abençoada, ela é edificada por intermédio do compartilhamento das experiências de outras pessoas que já vivenciaram, já passaram pelo que ela está passando na atualidade. Então, se bem utilizada, né, as redes sociais podem sim ser uma bênção para quem utiliza de forma benéfica. Para quem faz esse bom uso, né? Nós vamos tentar colocar também aqui na nossa conversa as questões das igrejas, como é que as igrejas também podem usar isso. Mas, bom, antes da gente continuar, deixa eu abrir a oportunidade para você que nos acompanha participar. Vai lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. E lá você vai encontrar, como eu já falei antes, os contatos dos nossos convidados, tá bom? Aí vai ter lá a postagem com o tema, com o nome deles, com contato direitinho para você poder acessar. Você vai encontrar também as enquetes, você pode mandar sugestão de tema, sugestão inclusive de convidado, tudo lá pelo nosso perfil do Instagram, tá bom? A enquete que nós colocamos lá foi a seguinte, quero saber de você com sinceridade, meu irmão. Abra o coração aqui no Vejam Só. Você se considera um viciado? Eu coloquei ali, entre parênteses ali, porque às vezes o termo pode ser pesado, né? Mas, infelizmente, foi como a doutora Verusca falou, a sensação às vezes é a mesma. Bom, você se considera um viciado em redes sociais? Você tem duas opções. Sim, eu me considero. Não, eu não me considero, tá bom? Então, vai lá, responda, escolha uma das opções na nossa enquete e na postagem seguinte você consegue justificar. Olha, eu me considero por conta disso. Eu não me considero por conta daquilo e daquilo outro. Põe as suas observações. Eu, por exemplo, eu acho que eu posso até me considerar um viciado, mas não no uso. Sabe qual que é o meu vício na rede social? Ficar olhando. Você só entra na rede social. Sabe quando você tem aquele comichão? Parece que você está fora do mundo. O que está acontecendo no mundo? Deixa eu ver aqui o Instagram. Aí você só fica assim, ó. Mas, Eca, isso, e fecha, isso é promovido dessa forma, né? Na verdade, tudo é criado de uma forma que instigue a nossa curiosidade. Nós somos seres curiosos. O ser humano é curioso, Zeca. 90% acho que das pessoas que tem no meu Instagram... Não, 90 acho que é muito, vai. Umas 70. Eu nunca vi pessoalmente na minha vida. Sim. Nunca vi. Mas pessoa que artista, sendo cantor, promovido no seu processo mental essa curiosidade de checagem. Quando você checa, automaticamente você reforça a curiosidade. Então, a mecânica é para cada dia as pessoas ficarem mais presas, porque disso depois se tem muitas vendas, né? Sim. Não é totalmente venda, mas a gente sabe que hoje em dia a internet, ela não se tornou só uma rede social para melhorar a comunicação. Ela também se tornou comércio. Total. Então, ela tem interesse de prender você ali. Então, ela vai promover curiosidades, frases de impacto, fotos, e tudo isso vai fazer com que a gente tenha interesse de olhar. Até ali, a gente ter um interesse é natural, nós somos humanos e isso é normal. O problema é que, por não conhecer essas estratégias, a gente vai se tornando cada dia mais preso. E aí, quando a gente pensa, o que é o viciado? O viciado é aquele que, por exemplo, se eu tirar o seu celular nesse momento da sua mão e dizer para você, você hoje vai ficar sem o celular. Se você se sentir ansioso, angustiado,
parece que está faltando alguma coisa. Isso é um vício. Se você fica mais do que uma quantidade de tempo checando rede social por dia, isso é um vício. Ah, doutor, não fala assim, senão eu vou ter que ir embora daqui. Eu já estou ficando mal aqui, porque óbvio que todo mundo vai ficar ansioso se tirar o celular. Não. Você sabe que tem pessoas que não ficam? Tem pessoas que são completamente desconectadas. Elas assistem, elas acompanham, elas checam a vida de algumas pessoas. Depois elas jogam em cima do móvel o celular e vão para a cozinha e fazem alguma coisa. Elas têm outras atividades. Esse é o grande segredo. Quando a gente tem o costume, neurologicamente falando, de dividir a atenção. A gente pode checar, a gente pode assistir as coisas, a gente pode até escolher produtos pela internet, tudo bem. O problema é quando as pessoas não conseguem sair disso. Eu atendo pessoas, que têm crises de ansiedade agudas se ficar sem celular. Tem empresas hoje que, para fazer reuniões estratégicas presenciais, você deixa o celular na porta. Tem pessoas que não conseguem prestar atenção na reunião porque o celular está na porta. Mas aí, doutor Vinícius, o que surge na minha mente é o seguinte. Hoje, a gente até falou isso, nossas relações estão pautadas nesse mundo virtual. Sim. Então, por exemplo, tem gente que namora virtualmente, os aplicativos, né, de mensagem de texto aproximam as pessoas, seja do namorado, do pai, da mãe, dos amigos, do filho. Sua vida está ali no sentido de se aproximar de alguém, com pandemia ou sem pandemia, tirando até esse cenário. A pessoa vai ficar isolada se ela perder aquilo. Sim. Como é que ela vai lidar sem isso? Ou como é que ela vai usar isso como uma bênção se aquilo acaba prendendo? É uma prisão, de fato. Só em cima do que a doutora Verusca falou, tem um termo recente que foi criado chamado nomofobia, que é um distúrbio. Não chega a ser uma patologia. O DSM, que é o manual utilizado pelos profissionais da área da saúde mental, ainda não classifica como uma patologia, mas é um sintoma de algum transtorno mental que a pessoa que sofre com esse distúrbio tem. E o que é nomofobia? É a junção de duas palavras do inglês e uma palavra de origem grega, né? Nomobaio e fobia, que vem do grego, que é um medo irracional de ficar sem celular, tablet, smartphone ou tecnologias relacionadas. E existem aí alguns indícios que podem indicar se a pessoa tem nomofobia ou não. Né? Então, uma pessoa que entra em estado de pânico quando está em um local em que não há possibilidade de ter sinal de internet, né? Pessoas que, quando acaba a bateria do celular, entram em desespero porque não tem ali um carregador para poder recarregar o celular, pessoas que andam com mais de um carregador com a possibilidade de um não funcionar, pessoas que dormem com o celular embaixo do travesseiro ou checam constantemente o celular para ver se há novas mensagens, curtida ou visualizações nos stories, podem ser indícios de que aquela pessoa está sofrendo com nomofobia. Né? Então, é um distúrbio recente por conta da dependência que tem atingido a sociedade contemporânea devido ao uso excessivo das redes sociais, né? E da internet também, que é uma característica do período contemporâneo. E é interessante, Zeca, até para complementar, existe uma mecânica. A palavra de Deus é tremenda, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando a gente conhece como a gente funciona, como o nosso cérebro funciona, como os processos na emoção nos envolvem, quais são os hormônios que elevam quando a gente tem uma checagem de uma informação ou quando a gente tem um costume, uma rotina repetitiva. E aí tem um ponto bastante interessante disso que ele disse: qualquer pessoa que não entende sobre essa mecânica vai sendo envolvido e esse envolvimento vai aumentando os hormônios de prazer que nós produzimos no cérebro, que é o hormônio de dopamina. Então, eu me sinto amado quando eu tenho curtidas, eu me sinto agraciado quando eu sou recebido de uma forma afetiva, porque é assim que as pessoas enxergam. E aí, isso vai fazendo com que esse hormônio aumente em quantidade. E ali, quando você percebe que você tem uma motivação hormonal, você está querendo sempre que aquele hormônio esteja em elevação. Isso vai fazendo com que você busque sempre ações que façam esse hormônio continuar elevado. Só que depois de um determinado tempo, porque esse hormônio ele não foi feito para ficar elevado o tempo inteiro, ele começa a te trazer
bloqueios emocionais, bloqueios cognitivos, ansiedade elevada, desgastes com depressão, fazendo com que você adoeça. Então, a quantidade de tempo que você promove essa elevação hormonal é a quantidade de dependência que você vai ter da mecânica. Agora, tem um fator bastante interessante que é a gente precisa acordar. A gente precisa perceber que o mundo mudou. Não é mais um mundo só presencial. Não é mais um mundo só virtual. Nós precisamos aprender com qualidade a escolher o que você vai querer trazer para a sua vida virtualmente, porque isso pode ser uma bênção para você, e o que você vai precisar ter presencialmente. Nós somos seres sociais, nós precisamos de abraço, de carinho, de afeto, de convivência social, de sociabilização. Então, nós precisamos entender que hoje o mundo é híbrido. Tem coisas que podem ficar virtuais e tem coisas que têm que ser presenciais. Uma coisa não substitui a outra, mas as duas são importantes para o nosso desenvolvimento. Mas essa dinâmica, doutora, ela serve para todo mundo? Sim. Porque, por exemplo, eu estava até, enquanto vocês falavam, eu estava tentando lembrar aqui quando que eu tive meu primeiro celular. Mas eu acho que foi por volta assim, dos 23, talvez 24 anos de idade, eu acho. Não lembro direito. Estou com 40 anos hoje. Mas isso entrou na minha vida como uma bomba, né? Entrou, você ficou... Agora você tem tudo naquilo lá. Meu filho, com 7 anos, ele já sabe mexer com tudo já. Tudo no celular, tudo. Essa dinâmica de ser híbrido serve para as duas gerações? Serve para todo mundo? A gente tem dinâmicas psicológicas que pedem isso? Ou nós estamos vendo uma geração nova que não vai precisar mais disso? Hoje, nós estamos vivendo uma geração que está fugindo do mundo híbrido, que ela quer só o mundo virtual. E nós já temos hoje as sequelas disso. Tá. Porque hoje o jovem não sabe se frustrar, o jovem hoje não sabe se sentir construindo algo, o jovem hoje tem muitos problemas de sociabilização. Então, a gente percebe que isso traz um dano. Nós, pela regra emocional, mental, nós precisamos interagir com todas as coisas. Nós precisamos de um mundo virtual e nós precisamos de um mundo presencial. Tem coisas que nós construímos de forma presencial. Então, se você pega uma criança, um jovem hoje, se você tem um jovem que ele é treinado a entender o que é uma qualidade de vida emocional, como administrar as emoções, como gerenciar sentimentos e o que fazer para dividir esse espaço de tempo, esse jovem, ele vai vencer melhor, ele vai ter mais qualidade de vida mental, ele não vai estar querendo se suicidar por qualquer coisa. Porque hoje a resistência do nosso jovem é muito frágil, Zeca, por conta de faltar esse gerenciamento, de não se ter esse treinamento gerencial de emoções. Agora, aquele jovem que é treinado, que tem a oportunidade de entender o que é emoções, o que funciona na vida dele emocionalmente, como você distribui cada área, como você pode se desenvolver literalmente no ministério, na sua igreja, como você pode ter presença das pessoas, como você pode construir projetos. E tudo isso traz um crescimento neurológico. Agora, vamos imaginar, você pega uma criança hoje que fica só isso aqui. Concorda que a estimulação neurológica é bem limitada? Tem os seus ganhos? Tem. Mas tem muitas perdas. E aí você pega uma criança que brinca, que corre, que chuta uma bola, que nada, você mexe estímulo com o seu corpo inteiro. Neurologicamente, o volume de sinapses produzidas é outro. Então, é lógico que o desenvolvimento mental, as áreas de funcionamento mental, elas vão estar muito maiores, muito mais amplas quando você faz de toda uma programação. Então, hoje eu nado, amanhã eu jogo futebol, mexo bastante com a internet, porque hoje o jovem precisa disso para se conectar, mas eu não posso ficar limitada. Até para a gente depois avançar um pouquinho mais falando de outras dinâmicas e até pela a questão da igreja também, doutor Vinícius, mas eu quero ouvir do irmão o oposto disso. É possível alguém hoje ficar ausente das redes sociais? O cara não entrar? Porque quando a gente fala de vício, principalmente de entorpecente, qual que é a orientação? Não use a primeira vez. Não entre nisso, porque depois você pode não sair nunca mais. E nas redes sociais? A pessoa pode ficar fora? É possível no nosso mundo não se envolver com isso? No mundo contemporâneo, né, em que vivemos, é praticamente impossível a pessoa não ter qualquer tipo de contato com as mais diferentes redes sociais existentes. Agora, o que pode acontecer é a pessoa estabelecer limites, coisa que nós temos visto que é muito difícil de acontecer. Então, eu fiz essa pergunta exatamente para emendar nisso,
doutor Vinícius, se quando a gente fala da droga, é difícil você ter esse controle, a doutora Verusca já falou que as sensações são basicamente as mesmas. Como é que vai ser possível controlar na rede social? Entrou ali, não é um buracão sem fundo e aí já era? Vai viciar? A Universidade de Cambridge fez um estudo recente falando que a dependência de internet, né, é semelhante, como a doutora falou, à dependência das drogas, né? Então, a droga, você usa inicialmente uma quantidade, tem aquele prazer inicial, mas com o passar do tempo, aquela quantidade inicial já não causa mais aquele mesmo efeito. Você precisa de dose cada vez maior para poder sentir aquele prazer inicial. O mesmo acontece no que tange a dependência de internet, né? Agora, eu acho muito importante a gente destacar também que essa dependência tem sido um grande problema no que tange as comparações. Os jovens e os adolescentes que eu atendo, eles, por ficarem muito tempo, por não terem limites, né? Por muitas vezes os pais acabarem terceirizando a educação, né? Deixando os filhos lá para poderem ficarem quietos, não darem trabalhos. Os adolescentes entram nas redes sociais, os jovens entram nas redes sociais, aí vêm os colegas, né? E o conteúdo de tristeza representa apenas 1% daquilo que é postado, né, nas redes sociais, que nós utilizamos com mais frequência. Aí o jovem, o adolescente, cria a falsa ideia que todo mundo é feliz, né? E só ele tem problemas, só ele tem dificuldades, só a família dele que tem dilemas, que tem demandas a serem trabalhadas. E isso leva a uma tristeza. E se essa tristeza perdurar por mais de 2 semanas, segundo o Código Internacional de Doenças, o CID, já caracteriza uma depressão leve. E se essa depressão leve não for tratada, ela pode evoluir para uma depressão moderada e grave. Aí entra automutilação, ideias de suicídio, tentativas de suicídio e outros transtornos mentais. Eu perdi quanto tempo da tristeza para já ser considerado uma depressão? 2 semanas, né? É o período de 15 dias para que seja caracterizada uma depressão. E é interessante, Zeca, porque, como eu disse, esses processos, eles aumentam o nível de hormônio dopaminérgico, fazendo com que a pessoa se sinta feliz quando ela está mexendo nas redes. Depois de um tempo, isso começa a não suprir mais. E aí ela busca mais para ela poder sentir mais prazer. E aí ela busca mais para mais prazer. Quando você controla isso, você não deixa esse disparo num volume tão alto. Então, o fato de você conhecer sobre isso faz com que você tenha esse domínio, que você pode utilizar. Tem quantidade de tempo. Você sabe que cada criança, em cada idade, já existem cálculos. Olha, meu filho tem X idade, então ele pode mexer na internet tranquilamente X tempo. Não vai fazer com que esse disparo aconteça. Quando o doutor Vinícius disse essa questão da depressão em 2 semanas, 2 semanas numa frequência muito alta de você evoluir hormônio dopaminérgico é o tempo suficiente para quando você fica sem, você entra num processo de profunda tristeza, porque você está sem a elevação do hormônio. E ali você provoca uma doença de desgaste mental e entra num processo de depressão provocadamente sem saber. Mas quando você tem esse controle, você administra, você divide seu tempo, conforme você vai ficando mais adulto, você vai ficando mais tempo na internet, mas você distribui melhor o seu tempo. Eu vou dar um exemplo de um grupo que eu acho fantástico. Tem um grupo de 250 idosos que eu acompanho em São Miguel, vai até um beijo para eles, lá para a líder deles, a Luciana Pérez. Eles têm uma programação de atividades, eles cantam, eles declamam poemas, eles dançam, eles brincam, eles se reúnem várias vezes na semana e tem uma quantidade de atividades programadas que fazem com que eles tenham interações. E eles também aprendem a mexer na internet, eles reúnem, fazem reuniões na internet. Então, eles estão buscando um equilíbrio entre essa modernidade, que é tão difícil para quem é da terceira idade muitas vezes, de se inteirar desses processos, e a vida real. Entendendo que muitas coisas são vida real, mas muitas coisas são fantasiosas. E que a mente faz a gente acreditar em muita coisa que também não é real. Que nem todo mundo que tem a vida que mostra na internet, bonita, incrível, nem todo mundo é assim. É o lado que é mostrado, porque ninguém vai postar o lado ruim. Sim. Isso é claro, a não ser que tenham aqueles também que têm uma quantidade muito pequena que quer ganhar curtidas mostrando o lado terrível da história. Que representa a minoria. E representa a minoria. Aí já, até para a gente avançar pela questão do nosso tempo,
eu quero colocar a igreja nisso. Perfeito. Porque quando a gente vai falar da igreja, nós vamos falar de uma pregação contra o pecado, né? Normalmente o lado ruim das coisas. Sim. Né? Como é que a igreja vai entrar nesse universo, pastor? Como é que a igreja vai interagir nesse universo? E como é que a igreja vai lidar com esse universo, já que o objetivo da igreja é a comunhão? E na rede social, às vezes, fica mais difícil, né? Como é que nós vamos utilizar isso? A igreja pode se beneficiar e muito da utilização das redes sociais. Por exemplo, cultos são transmitidos por intermédio das redes sociais de relacionamentos e também por intermédio das redes sociais de vídeo. Sim, e quantas pessoas não aceitam a Jesus? Quantas pessoas não têm um encontro com Cristo por intermédio da transmissão desses cultos? Pessoas que dificilmente iriam até uma igreja evangélica, acabam sendo evangelizadas, têm um encontro com Cristo por intermédio da transmissão desses cultos online. Outra coisa, tem locais em que há uma grande perseguição contra os cristãos. Locais em que um missionário jamais conseguiria pregar o evangelho, o missionário jamais conseguiria ir, por conta da grande retaliação, da grande perseguição que há contra os cristãos. Mas, por intermédio das redes sociais, o evangelho consegue chegar, consegue penetrar nestes países, nestas cidades, nestas regiões. Então, a igreja pode se beneficiar e tem se beneficiado de forma considerável por intermédio das redes sociais. E, doutora Verus, como é que entra essa questão, essa dinâmica da igreja, do evangelho, nesse mundo virtual? A gente está falando ainda de rede social, é um sistema mais híbrido. Nós estamos preparando aqui no Vejam Só um programa só para falar do metaverso, que daí já é outra temática já dessas questões de mundo virtual também. Sim. Mas como é que a igreja vai se habituar ou criar o seu habitat nesse universo? Olha, Zeca, você sabe que eu nasci num lar cristão, eu sou a 4ª geração de evangélicos na minha família da denominação batista. E eu lido com a igreja o tempo todo, né? Eu lido com pastores, com lideranças o tempo todo. E o que eu vejo, a minha certeza, eu sei, e nós cristãos temos essa convicção de que Cristo vai voltar, que para isso acontecer, o nome dele tem que ir para os 4 cantos do planeta. A internet pode proporcionar isso. A internet pode levar o nome de Cristo para os 4 cantos do planeta. Nós é que não podemos nos perder se tornando apenas virtuais. A igreja, em cada dinâmica, em cada região, em cada estado brasileiro que nós estamos, ou em cada país onde a igreja se encontra, precisa encontrar qual é a melhor mecânica para equilibrar isso. Por exemplo, tem igrejas que algumas das reuniões precisam ser presenciais, outras não. E aí economiza-se esse tempo para evangelizar pessoas de outra forma. Agora, tem situações onde as igrejas precisam do culto virtual, porque senão não alcançariam tanta gente. Eu conheço muitos pastores, Zeca, que nesse período de pandemia dobraram o tamanho da igreja por conta dos acessos virtuais. Pessoas começaram a conhecer Cristo por conta das mensagens. Eu tenho pessoas que assistem meus vídeos dentro de tribos indígenas do Pará, onde eu nunca fui. E nunca imaginei que eu teria pessoas dentro de uma tribo assistindo um vídeo meu. Então, nós podemos levar Cristo para as pessoas. Nós precisamos aprender estrategicamente a fazer isso da melhor forma, porque Deus merece o nosso melhor. Deus, Ele merece o nosso melhor em todas as coisas, a nossa essência. Então, nós precisamos conhecer para poder acessar. Então, a igreja que entender como levar um culto virtual, como alcançar pessoas à distância, como ministrar nos lugares onde o acesso é muito difícil, ela vai ter muitos membros ali participando ou muitas pessoas conhecendo a Cristo. Eu também conheço muitas igrejas que dizem, não, essa coisa de internet ainda é algo do cão. Gente, vamos acordar. Vamos transformar maldição em bênção. Vamos transformar coisas difíceis em coisas abençoadoras. Porque hoje tem muita gente que ainda não quer, não se permite e está perdendo de levar a palavra de Deus. Sim. Tem muita gente que hoje acompanha os seus liderados através da internet. Hoje, você tem a possibilidade, se você prestar um pouquinho de atenção, quem é que não está bem? O tipo de postagem que você coloca está ligado muitas vezes diretamente ao tipo de adoecimento que você tem. Se um líder estiver atento e estiver treinado, opa, por que aquela postagem? Chama o seu liderado presencialmente para conversar.
Mostra para ele o que está acontecendo. Eu percebi que você não está bem. Vamos ter mais sensibilidade, gente. Vamos exercer amor. Dentro ou fora da internet, nós precisamos exercer amor. Cristo nos ensinou a amar. E nós podemos fazer isso através da internet. Agora, o que não pode? Fugir de se capacitar, de se treinar, de se permitir a aprender sobre isso. Nós precisamos aprender. Doutor Vinícius, a Verusca falou em transformar maldição em bênção. Rede social, às vezes, é uma terra de ninguém. E, às vezes, você está lá zapeando lá, aí você pega ali o pastor dando uma mensagem. Jesus te ama, quer salvar a sua vida. Beleza. Aí você passa o próximo vídeo, aí tem aquelas dancinhas do TikTok. Aí você vai para o outro vídeo, aí tem as fotos do pessoal na praia. Aí você vai para outro... Você vai achar de tudo lá. Uhum. Como é que você vai selecionar isso daí? Como é que a igreja vai se misturar com essas coisas aí? Vai ser bênção? Vai. Mas o irmão ouviu ali, Jesus te ama, oh, que bênção, estou na unção aqui. Uhum. No próximo vídeo já cai um pouco. Aí já foi lá para baixo, lá a santificação já foi embora já. Como é que vai funcionar isso daí? Eu penso, Zeca, que um exemplo clássico de pessoas que têm transformado a bênção em maldição, né, são os desigrejados, que têm alegado que são crentes somente através do culto online. Pessoas que têm a possibilidade de congregarem, de frequentarem uma igreja, que tem todas as condições, mas alegando diferentes motivos, dizem que são crentes exclusivamente por intermédio dos cultos transmitidos através das redes sociais, sendo que a Bíblia, no Novo Testamento, em momento algum, dá permissão para esse tipo de comportamento. Primeiro, congregar é um mandamento bíblico. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns, né, conforme escreveu o autor da carta aos Hebreus. E as ordenanças dadas por Cristo em o Novo Testamento, batismo e ceia, devem ser administradas dentro do contexto cristão por uma autoridade eclesiástica, coisa que uma pessoa que não está ligada ao corpo também não pode administrar. Então, assim, se a pessoa não estiver ligada a uma igreja, né, se estiver apenas participando de cultos online, ela não vai poder colocar em prática estas ordenanças, né? E ela estará transformando uma coisa que poderia ser uma bênção em maldição. É um exemplo clássico que eu costumo citar, os desigrejados. Sim, até deu voz a muita gente, né? Às vezes questões teológicas que às vezes vão se desvirtuando ali no meio também. Mas, doutor Verusca, a rede social nessa questão principalmente do acompanhamento pastoral, abriu uma outra fronteira que eu não sei se todo mundo sabe lidar com isso, que é você acabar com a questão do horário. Quando você tinha o seu consultório, você abria às 10, fechava às 5 e pronto. Ninguém chegava mais lá. Na sua rede social, você não controla isso. Exato. A pessoa te chama, te manda mensagem, te pergunta, fala. Talvez você tenha um entendimento profissional. Não, agora já, né, acabou. Sim. Mas o pastor não pode ter disso, até porque se ele tiver e falar, vai dar problema. Ô, irmão, agora não estou mais atendendo. Zeca? Mas por que não pode? Deixa eu aproveitar e mandar um recado para você que é pastor ou líder em casa. Você é um ser humano. Você tem uma quantidade de tempo que você precisa atuar e uma quantidade de tempo que você precisa descansar. Coloca aí o carimbo de polêmica agora. Vamos colocar, isso porque vai dar olha só, vai dar polêmica. Eu já vou deixar o recado direto aqui. Você que é líder e pastor, você precisa entender que você é um ser humano e que você precisa do seu descanso. Até Deus descansou no 7º dia, Zeca. Isso. Até Deus descansou no 7º dia. Então, por que você quer trabalhar mais do que Deus? Ué, a gente pode parecer simples, mas para vocês terem uma ideia, nós já fizemos um debate aqui no Vejam Só, perguntando se o pastor podia ter férias. Claro porque a gente recebeu mensagem que a pessoa procurou o pastor, numa necessidade, o pastor falou, não, irmão, estou de férias, agora não posso te atender. Mas, Zeca, olha só, o cérebro humano, ele tem que ter descanso. Por que Deus descansou no 7º dia? Porque Deus é Deus? Deus podia fazer assim e não descansar. Mas o que ele queria nos ensinar com isso? Que nós precisamos de um dia para descansar e para adorá-lo. Nós precisamos, claro, adorar a Deus a todos os momentos, mas nós precisamos de um momento para você descansar, para você restaurar. Quando nós não temos um descanso, férias, você não repousa, você não permite que o seu sistema mental
tenha reconstruções sinápticas. Nós precisamos restaurar o nosso cérebro todos os dias uma quantidade, num período de férias outra quantidade, uma vez na semana toda a quantidade. Cada quantidade dessa vai restaurar uma área do nosso cérebro. Então, por que a gente tem hoje um volume de pastores, de líderes se suicidando? Excesso de trabalho. A gente precisa saber qual é o nosso limite, para a gente poder ter qualidade no nosso lado ministerial, para eu poder ajudar uma outra pessoa ministerialmente, para eu fazer a diferença na vida dos membros da minha igreja, eu preciso ter qualidade de vida mental. Que exemplo eu vou estar dando se eu não seguir esse exemplo? Então, o pastor precisa de férias, precisa descansar, delimite nas redes sociais os horários de atendimento. Agora, claro, uma situação ou outra, você viu que tem uma situação emergencial, resolva ou transfira isso para alguém. Não deixe sem o suporte, mas quando for a sua data de descanso, respeite, porque o corpo da gente vai cobrar caro, Zeca. Sim, e a gente precisa ter esse olhar. Outra coisa também, aproveitando sua fala, mais um recadinho também que eu vou colocar aqui. Infelizmente, tem muita gente que, por não ter equilíbrio emocional e pela curiosidade, começa a entrar nos rios do TikTok ou começa a entrar num rios com uma dancinha que aparentemente parece inicialmente inocente e aquilo vai envolvendo, daqui a pouco a pessoa está envolvida com pornografia virtual. Deixa eu mandar um recadinho. É doente emocionalmente quem fica buscando pornografia na internet. Ah, mas eu sou cristão, foi sem querer, mas vai alimentando. E tudo aquilo, todo monstro que você alimenta, uma hora te devora. Então, se você está buscando pornografia na internet, está tentando de alguma forma se envolver nisso, vá buscar ajuda, enquanto você pode. Porque daqui a pouco você vai estar envolvido num adoecimento mental tão grande que vai se tornando mais difícil. Então, tudo que começa inocentemente e você não tem domínio sobre si, você pode acabar encrencado. Então, não permita que as checagens daquilo que você inicialmente sabe que te chocou e aquilo você sabe, você conhece a verdade, viu que aquilo lá, opa, já vou tirar isso daqui, porque aí se eu não ficar acessando, não vou acessar esse tipo de coisa, daqui a pouco o TikTok não vai te entregar esse tipo de coisa. Tem que parar de seguir as irmãs que postam foto de biquíni? Se aquilo ali está te levando a pecar, tem que parar. Se é um gatilho. Se a mão te faz pecar, o que a gente tem que fazer? Os meninos deram risada aqui porque eu brinco que, assim, o problema não é a foto de biquíni, o que não pode faltar é o versículo para abençoar a foto, tá bom? Então, esse que é o problema, não pôs o versículo que dá problema. Tem gente que não tem discernimento, Zeca, e mas aquilo estimula problema, outras doutor? coisas. É claro. Foto de biquíni com versículo? Não, mas olha, é evangelismo. A gente também tem que deixar claro uma coisa aqui, também vou mandar outro recadinho. Acho que nós vamos ter que cortar essa parte depois. Sabe o que acontece? A gente quer justificar os erros, Zeca. Sim, sim. A gente tem essa mania de querer justificar. Não, eu postei, mas eu postei com versículo. Gente, uma coisa, outra coisa. Não dá para você brincar com determinadas situações. Desculpa, a gente tem que ter noção. O assunto é sério, mas é que de fato acontecem umas coisas que não dá pra gente entender. A gente vê às vezes isso na nossa área também, Zeca. Tem profissionais que se perdem às vezes profissionais que deveriam ter equilíbrio emocional, começam a entrar em onda do TikTok. E quando você vê, não parece um profissional. Sim. Então as pessoas precisam acordar. Já descambou. Vira um youtuber, viu? Vamos lá, Vinícius. Falou. Fala um pouquinho dessa dinâmica aí do líder e da rede social. Porque, assim, às vezes a pessoa está no dia de folga do pastor. Os irmãos mandam mensagem. E a rede social, ela gosta de te incriminar. Porque ela vai falar para o outro que você leu a mensagem dela. E aí você vai ter que ler para saber se é uma coisa séria ou não. Sim. Quando o outro viu que você leu, ele vai falar, tá vendo esse pastor? Não me responde, não dá atenção. Me deixou para depois, está sempre ocupado, não sei o quê. Já criou uma celeuma, o membro já foi embora. Como é que o líder vai conseguir administrar essas questões? Fora o horário, né? Meia-noite, 1h da manhã, toda hora é hora para quem está com problema. Como é que isso vai funcionar, doutor? Zeca, 45% dos pastores, segundo as pesquisas, já sofreram com burnout. Burnout é uma palavra que vem do inglês, que tem o sentido de queimar alguma coisa até o final. Ou seja, queimar as energias físicas e emocionais devido ao excesso de trabalho, e também com depressão. E isso acontece principalmente devido ao excesso de trabalho. A maioria dos pastores trabalha mais de 50 horas semanais, tendo que conciliar o trabalho secular
com as demandas do ministério. Então, os pastores fazem parte do grupo de risco para sofrerem com burnout, porque, além de terem que lidar com as suas demandas, tem que lidar também com as demandas do rebanho, a qual Deus permitiu que eles tomassem conta. Então, assim, pensando na perspectiva da saúde mental, é muito importante, como disse a doutora Verusca, que o pastor tenha uma programação semanal. Uma rotina organizada ajuda a mente a se manter organizada. O pastor precisa ter horário para dormir, o pastor precisa ter horário para acordar, o pastor precisa ter horário para almoçar, horário para o descanso e horário para o entretenimento, horário para o lazer, horário para sair com a família, horário para passear. Se necessário for, desligar o celular por um período para que ele possa viver também a vida dele junto com a família, fazer coisas que lhe são prazerosas. Isso faz parte também para que ele possa ter uma boa saúde mental, recarregar as baterias para que ele possa dar continuidade ao ministério que Deus lhe confiou. Sim, sim. Então, isso é de suma importância para que ele possa desenvolver o ministério que Deus lhe confiou. Inclusive, só para deixar claro, viu, pessoal? Eu falei aqui da irmã, mas os irmãozinhos também, né? Shortinho curto, sem camisa e tal. Serve para todo mundo, né? A dinâmica serve para todo mundo que está envolvido aí, às vezes acaba exagerando. Doutora Verusca, a gente estava falando aqui, você falou logo no início, até do uso exagerado. As igrejas às vezes vão entrando nesse universo e o universo da rede social gera uma demanda de você precisa alimentá-la. Então, você começa a entender sobre o fluxo da publicação, os horários de melhor publicação, aquilo que o seu público aceita ou não, que formato, que modelo e tudo mais. Isso, de uma certa forma, já não vai prender a pessoa, inclusive a própria igreja, porque daí ela vai se ver já alimentando isso de maneira constante, sem parar, produzindo conteúdo. Então, já não é só o culto, é o conteúdo da internet. E tem que ficar claro que não é só pegar o culto e colocar na internet, porque a linguagem do culto é uma, a linguagem da internet é outra. Não vai funcionar, você não vai conseguir acessar. Então, tudo isso precisa ser administrado. A própria ferramenta, ela já não é preparada para fisgar a pessoa para esse vício? O que eu vejo é que, como tudo na vida, a gente precisa conhecer a metodologia. O que eu costumo orientar os líderes, os pastores, é que tenham um ministério de multimídia que cuide disso. Porque aí é uma pessoa específica para cuidar disso. Porque o pastor ele já tem outras áreas de atuação. Já tem visitação, já tem os ministérios, já tem que ministrar a palavra. Então, já tem muitas atividades. O ideal é que a igreja tenha uma área, um ministério que cuide das redes sociais da igreja. Porque aí é uma pessoa que já faz muitas vezes, já trabalha com TI ou já trabalha com internet, que vai utilizar o conteúdo de prática que já tem para que as redes da igreja possam crescer e que possam levar mais longe ainda a palavra de Deus. Tem muita gente que, se não fosse a rede social, não teria conhecido Deus. Agora, muito importante a fala também do Vinícius. Você conheceu, você gosta dos cultos, assista, mas busque vivenciar na prática de uma igreja, de uma comunidade, a sua vida, a sua fé. Porque nós somos sociais, nós precisamos de seres humanos. Nós sabemos que não é a placa que vai salvar a pessoa, é Deus. Mas nós sabemos que para a gente viver em comunidade cristã e exercer amor, isso precisa acontecer também presencialmente. Agora, uma dica que a gente pode sempre colocar, se você tem um ministério que cuida da rede social da sua igreja, vocês vão ter menos problemas por conta disso. O pastor vai se desgastar menos por conta disso. Você vai poder melhorar o empenho da sua rede social ali da igreja, levando a palavra de Deus para mais pessoas, de uma forma de qualidade. Eu acredito muito que em tudo que a gente faz na vida, a gente tem que fazer com qualidade. Agora, quando você é sozinho, como eu vejo algumas igrejas, o pastor faz tudo e às vezes tem aquela meia dúzia ali de líderes que são só aqueles líderes porque ninguém quer ajudar. Então, peraí, vamos começar a treinar outras pessoas para poder ter mais líderes na igreja, para poder alcançar mais pessoas com qualidade, melhorar as redes da igreja. A gente pensando aqui no tipo de publicação. Quando uma igreja, um cristão, ele vai colocar uma publicação, ele tem que, no mínimo, pensar duas coisas. Primeiro, isso vai contribuir para a minha rede crescer? Para eu poder levar aquilo que eu realmente quero levar? Essa publicação vai mostrar isso? Segundo, vai edificar?
Porque às vezes a pessoa, eu vou colocar a dancinha lá, eu vou colocar não sei o que lá, mas vai edificar ou só vai ter curtida porque acharam você ridículo? Porque também tem isso. Tem muita gente aí na internet achando que as curtidas são aceitação. Não, é porque te acharam ridículo. E a gente também tem que saber colocar isso. Parece uma fala forte minha, mas ela é muito pontual, gente. Sim. Tem muita gente achando que está sendo amado na internet porque fez a dancinha. E esquece que aquele tipo de processo não encaixa para a cabeça cristã. E está passando uma ideia ridícula, de desvalor. E, às vezes, a curtida é por conta disso. Então, tomem cuidado, entendam, procurem edificar, procurem levar a palavra, procurem divulgar seu trabalho também. O trabalho de um líder ministerial precisa ser divulgado. O trabalho ministerial, quantas pessoas poderiam ser beneficiadas por um ministério de mulheres, um ministério de homens, um ministério de casais? Faça a rede levar essa informação. Às vezes tem um casal que mora na casa do lado da igreja e não sabe que a igreja tem um trabalho com casais. Então, vamos divulgar, gente. Vamos trabalhar. A ferramenta, né? Sim. Doutor Vinícius, para a gente encerrar esse bloco aqui, eu queria que o irmão falasse até com a sua experiência ministerial também, desse acompanhamento da comunidade. Como é que o irmão tem observado o comportamento da igreja nas redes sociais? Tem sido diferente? Tem sido luz? Ou nós estamos nos amoldando ao comportamento do mundo? É uma pergunta bem interessante, Zeca, porque o ideal é que o cristão siga os princípios bíblicos para tudo que ele for fazer. Tem um texto que eu costumo citar. Eu trabalhei durante muito tempo com jovens. Fui líder de jovens durante 7 anos, depois 2 anos eu fui líder de adolescentes. E quando eu ia falar de redes sociais, com esses departamentos que eu trabalhei, eu sempre falava o seguinte para eles: gente, quando forem fazer uma postagem, pensem sempre nesse versículo, 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, esse princípio bíblico tem que ser aplicado sempre que nós formos fazer qualquer coisa, inclusive postar uma foto, um vídeo ou qualquer conteúdo nas mídias digitais. Se esse princípio for seguido por qualquer cristão no que tange ao que for postado nessas mídias, o conteúdo será benéfico, o conteúdo será edificante. Coisa que não acontece com algumas pessoas, né? Como o irmão disse, tem gente que infelizmente não segue esse princípio e acaba postando coisas indevidas, entrando em polêmicas desnecessárias. Tem gente que entra em polêmicas aí nas redes sociais, né? Mas quando se segue esse princípio aqui, o conteúdo postado é um conteúdo benéfico. Doutor Vinícius, o mundo virtual é diferente do mundo real. Pecado é só no mundo real, né? No mundo virtual não tem pecado, é virtual, ele nem existe. Tem pecado no mundo virtual? É importante definirmos o que é rede social. A rede social, ela não existe apenas no mundo virtual, ela existe no mundo real também. Mas vocês vão falar que lá é tudo mentira, o pessoal posta que só está feliz, mas é mentira. Não é de verdade aquilo. Lá não tem pecado. Pecado é pecado em qualquer lugar. Né? Pecado é pecado em qualquer lugar. Por exemplo, tem pessoas que pecam, né, praticando bullying no cotidiano ou praticando cyberbullying também nas mídias digitais. Uma modalidade de bullying que tem crescido muito é o cyberbullying, que é um bullying praticado por intermédio das mídias digitais. Segundo as pesquisas, 1 em cada 6 estudantes do ensino fundamental já foi aí vítima de cyberbullying. E o cyberbullying tem ajudado muitos adolescentes a sofrerem com ansiedade e depressão. Isso também é pecado. Né? Isso acontece, inclusive, com muitos adolescentes dentro do contexto cristão. Então, pecado é pecado, dentro ou fora do ambiente virtual, né? Dentro ou fora das redes sociais. Parece brincadeira, mas eu já escutei muito isso em consultório. Não, doutora, mas eu só traí virtualmente, então não é pecado. Não, doutora, eu só desejei. Gente, é pecado tanto no presencial quanto no virtual, não tem essa. Sabe por quê? Porque você leva a sua mente a pensar naquilo que não é bom. Sendo que a palavra de Deus manda você pensar no que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, não é? Nisso pensai. Então, se você está usando o seu pensamento para pensar naquilo que não é bom, que é traição, que é desejo que não deveria ter, estimulando os outros a errar, a pecar,
está pecando do mesmo jeito. Você só encontrou uma ferramenta a mais para fazer o errado. Alguém falou aí, eu tô aqui, acho que é Jesus que falou, né? Que só de olhar já era pecado, Exatamente. né? É verdade. Às vezes a gente esquece, né? Também fazer tanta coisa aí, né? Às vezes a gente esquece disso. Vou precisar encerrar o bloco. Mas a gente ainda vai ter um tempinho no próximo bloco. Meus convidados vão oferecer para você que nos acompanha considerações finais do tema, mas principalmente uma aplicação. Poxa, você ouviu tanta coisa das dificuldades, dos benefícios, como agir, tal. O que você precisa fazer com tudo isso agora? Como é que isso precisa mudar a sua prática de vida? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco, tá bom? Antes de encerrar, deixa eu só dar moral aqui para quem comentou lá na nossa enquete. Vou colocar na tela aí bem rapidinho 2 comentários que nós separamos. O primeiro deles, do Arcanjo Ângelo. Lembrando que ele está respondendo a nossa enquete que a gente perguntou se a pessoa é viciada ou não. Aí o Arcanjo falou o seguinte: não sou viciado, mas utilizo bastante para expor o reino, mostrando o que o Senhor fez na minha vida. Obrigado, Ângelo. E o outro comentário da Giovana Lira. Ela fala o seguinte: tenho Instagram, mas nem vejo tanta necessidade assim. Obrigado, viu, Giovana, pelo carinho também. E quero mandar um abraço para o Jonathan, para o Jardel, para o Olacir. Ele é pastor lá em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Olacir. O Jardel é de Três Marias, Minas Gerais. E o Jonathan está acompanhando, vejam só, lá do Japão. Obrigado, Jonathan, pelo carinho. O Marcelo Araújo também, lá de Manaus. Jimmy Magalhães também acompanha. Jimmy, obrigado, viu? Toda a galera lá no Facebook nos acompanhando também. Vejam só, tem em todas as plataformas. Inclusive, só para reforçar, eu acabei esquecendo antes, você acha o Vejam Só no Instagram, no Facebook, e nós estamos com uma novidade, assim, retomando os nossos trabalhos lá no YouTube. O Vejam Só criou um canal só do Vejam Só lá no YouTube. Então, você já encontra lá os nossos vídeos atuais e nós estamos providenciando para colocar os programas mais antigos, que a galera sempre pede também. Então, vai lá no YouTube, programa Vejam Só, você vai localizar o nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá bom? Faça parte da comunidade lá também e divulgue para todo mundo. E nós vamos também transmitir ao vivo, não o programa, mas a gravação dele. Então, você está me assistindo agora na HIT, nós vamos continuar no horário normal, tá bom? Mas nós vamos aproveitar o horário da nossa gravação e transmitir ao vivo lá no YouTube. Não só no YouTube, no Facebook e no Instagram também. Vamos aproveitar as plataformas digitais e fazer essa transmissão ao vivo, porque tem muita gente que às vezes não consegue no horário do programa, vai poder assistir antes também, tá bom? Então fica ligadinho aí e acesse as nossas redes que nós vamos colocar as informações lá para você, tá bom? Põe na tela aí o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só. Quer estudar teologia, quer estudar a Bíblia, procura pela Agrade. Código 11-3115-0819. Liga lá e você em horário comercial, tá bom? Não adianta ligar agora que não tem ninguém lá. Em horário comercial você liga e aí você vai pegar todas as informações, tá bom? Site da HIT, redes sociais da HIT, vai aparecer tudo aí para você. Gosta da emissora, gosta da nossa programação, quer saber mais? Passa por lá que você vai ter muito conteúdo, tá bom? Muito conteúdo mesmo, tudo à sua disposição para você interagir com a emissora, com a nossa programação, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rápido aí na nossa programação. Hoje falando sobre redes sociais, recebendo no nosso estúdio a doutora Verusca Gendov e também o doutor Vinícius Carlos. Esse bloco é bem curtinho, então por isso a gente já vai passar aqui as considerações finais e as aplicações, tá bom? Para que você aí em casa que nos acompanhou tenha acesso a esse conteúdo também, porque isso obviamente precisa impactar de alguma forma a sua vida de maneira prática. Você precisa transformar alguma coisa, tá bom? Antes disso, eu esqueci, hoje eu tô super esquecido, né? Mas na verdade é porque é muita novidade. Eu falei das nossas redes sociais e o Vejam Só tá com uma outra novidade que é a seguinte: você que gosta do Vejam Só, agora você consegue acessar em todas as plataformas de áudio. Isso mesmo, qualquer uma delas, tá bom? Você vai lá, Deezer, Spotify, tem uma outra lá que eu esqueci o nome. Tem muita coisa. Vai lá que você vai encontrar o Vejam Só e vai poder ir ouvindo
todo o programa no lugar que você estiver, tá certo? Vai facilitar demais. Vai lá, divulgue, compartilhe, fale para todo mundo que nós estamos por lá e com certeza o nosso conteúdo vai abençoar muita gente também. Em todas as plataformas de áudio você encontra o Vejam Só. Doutor Vinícius, eu prometi que ia começar com o irmão, né? Então esse bloco aqui, o irmão que vai começar, tá bom? Considerações finais, mas principalmente uma aplicação para quem nos assiste do tema, dessa temática, tá bom? 3 minutinhos para o irmão para a gente poder caminhar para o encerramento aqui, por favor. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de participar, uma satisfação, né? Sempre fui um telespectador do programa e hoje poder estar aqui participando é uma honra, né? É um prazer imenso. Continuarei assistindo e sendo edificado. E retomando um pouquinho de tudo que foi falado, em relação ao tema abordado, é o seguinte, gente, para resumir, redes sociais, bênção ou maldição, depende muito da forma como utilizamos. Pode ser uma bênção, se bem utilizada, né? Podemos utilizar para que Deus seja glorificado por intermédio das nossas redes sociais, né? Então, tanto para encurtarmos distâncias com pessoas queridas, pessoas que são importantes para nós, que moram longe, que moram em outros países, parentes. Eu tenho, por exemplo, um irmão que mora em Portugal, mantenho contato com ele constantemente. Tem redes sociais de emprego, né? Quantas pessoas aí não conseguem emprego por intermédio de redes sociais profissionais, cursos, né? São disponibilizados por intermédio aí de redes sociais. O Vejam Só, por exemplo, fica disponível aí nas redes sociais e muitas pessoas são edificadas por intermédio do conteúdo que é postado nas redes sociais. E quando é que ela se torna uma maldição? Né? Quando mal utilizada, por exemplo, como foi citado aqui, pornografia, né? Cyberbullying, procrastinação, inveja em comparações, entre outras coisas. Então, sabendo utilizar, Deus é glorificado por intermédio da utilização das redes sociais. E eu quero aqui deixar pelo menos 2 textos bíblicos que sintetizam a forma como nós cristãos devemos utilizar as nossas redes sociais. O primeiro texto está no livro dos Salmos, de número 101, e o verso 3. Está escrito assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. E o segundo texto está em 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, nós cristãos não podemos ser dominados por nada, inclusive pelas redes sociais. Ser dominado implica falta de equilíbrio. E uma das virtudes do fruto do Espírito é a temperança, é o domínio próprio. Então, quando o cristão está dependente de internet ou de rede social, é porque o caráter cristão dele está comprometido. Então, você precisa rever como está o seu caráter cristão e rever a sua vida cristã, a sua vida com Deus. Deus abençoe a todos os telespectadores e que você seja edificado por intermédio dessa transmissão. Amém. Obrigado, doutor Vinícius, pelo carinho também. Só para reforçar, os contatos do irmão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Acessa lá que você vai localizá-lo. Deus continue abençoando, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Eu agradeço. Doutora Verusca, a palavra está com a irmã também. 3 minutinhos aí para a gente, considerações finais, mas principalmente uma aplicação, por favor. Também quero agradecer muito, é sempre muito especial estar aqui, porque realmente amo muito o trabalho de vocês e vocês têm feito a diferença, vocês têm edificado o reino. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Eu quero deixar 3 recados, eu acho que de forma prática para você que está em casa. Primeiro recado é para você que é um líder ministerial, seja pastor, líder ministerial. É importante começar a investir um pouco mais no treinamento, na capacitação emocional dos seus líderes. Porque é uma forma prática de você mostrar como funciona o cérebro, como funcionam as emoções, como é que gerencia sentimentos, para que você, tendo uma qualidade de vida emocional, de vida mental, você possa proporcionar e cuidar daqueles que você está liderando. Deus nos ensinou a fazer tudo com qualidade e com amor. Nós precisamos ter qualidade no que fazemos. Então, o primeiro recado é esse. De forma prática, pelo menos 2 vezes no ano,
Não é problemático marcar uma reunião com sua liderança e, no meio de um treinamento, de uma capacitação de liderança, trabalhar o gerenciamento emocional. Sempre tem um psicólogo na igreja. Se não tiver, pode entrar em contato. A minha clínica tem um trabalho voltado especialmente para as igrejas. Mas não fiquem sem treinar essa capacitação mental de como funcionar. Porque isso vai ajudar como pessoa, vai ajudar com o seu liderado, vai ajudar de uma forma geral. Meu segundo recado é para vocês que são pais. Ensinem desde pequeno os seus filhos o que é sentimento, o que é o respeito ao próximo, o que é o amor, porque quando eles entendem isso, o que é o amar, o que é respeitar os limites, ele vai crescer melhor e ele não vai começar a cometer um monte de problemas que a gente vê na adolescência. Então, eu acho que o meu segundo recado é esse. Quanto mais você treinar os seus filhos no caminho do Senhor, quanto mais você também der qualidade de vida mental e relacional para esses filhos, mais eles vão trazer frutos para vocês, de bênçãos, tanto na vida ministerial quanto na vida familiar. E o meu terceiro e último recado vai para você que é pai de adolescente, que é hoje quem está trancado muitas vezes dentro de um quarto, que é muitas vezes quem está fazendo amizade com as pessoas erradas, que é muitas vezes quem está carente buscando pessoas na internet e que tem se envolvido em muitas questões, tem se cortado, ameaçado até de morte. Vamos ter um olhar de amor, vamos ter um olhar diferenciado para esse jovem. Se você tem um filho que está trancado dentro de um quarto, de um cômodo muitas horas, começa a se aproximar, porque essa criança, esse adolescente, ele está entrando num volume de processos que podem ser problemáticos. Está trancado dentro do quarto, começa a desconfiar que tem algo errado. Porque se você, como pai, não abraçar, não olhar nos olhos, dizer que ama e que está do lado dele, outra pessoa vai fazer isso, só que vai fazer de um jeito muito ruim. Então, vamos fazer uma campanha para tirar os nossos jovens que ficam atolados dentro do quarto, coloque para fazer esportes, para fazer música, para tocar um instrumento na igreja, comece a dar atividade para esse jovem. Eu tenho certeza que, através da bênção da vida desse jovem, outros jovens podem ser abençoados. Amém. Obrigado, doutora Verusca, também pelo carinho, pela mensagem também. Acho que é super importante a gente pensar e refletir sobre essa questão. Os contatos da doutora Verusca à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Nós vamos encerrar o programa de hoje, a gente fez de uma forma diferente. Antes de encerrar, eu vou mostrar as fotos do pessoal que mandou e que vai concorrer a um presente aqui, tá bom? Como é que você manda a foto? Você pode mandar a foto pelo nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? Faz uma selfie e encaminha por lá por mensagem mesmo, tá bom? Ou pelo Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, mesma dinâmica. Faz a selfie, faz a foto e encaminha pra gente. Nome completo, cidade e estado. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente que eu vou mostrar na sequência. Primeiro vamos às fotos. E a primeira foto vem de Teodoro Sampaio, aqui em São Paulo. E quem vai aparecer aí, ó, Denilson Fernandes, acompanhando o Vejam Só aí. Boa, Denilson. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe sua vida. Muito bacana receber a sua participação. A próxima foto vem aqui de São Paulo também, só que agora aqui da capital. Marlon Roberto Ferreira é o nosso telespectador aí que vai aparecer. Marlon, obrigado, meu irmão. Tá aí acompanhando o Vejam Só também. E a nossa oração é que o programa seja bênção, meu irmão. Deus abençoe. Muito obrigado. E nós vamos encerrar as fotos de hoje, fazendo um tour por São Paulo, né? Na cidade de Americana, interior de São Paulo. Sandra Pântano é a nossa telespectadora aí do dia também. Aí a Sandra acompanhando o Vejam Só. Obrigado, viu, Sandra? Deus abençoe. Muito bacana contar com a sua audiência. Ó, eles que mandaram as fotos e você que ainda vai mandar. E quem já mandou vai concorrer a este presente aí. Ó, um livro de autoria do professor Dr. Marcos Eberlin, Fomos Planejados. Ó, você que gosta de ciência e que é um livro que tem significativo na área acadêmica, nessa área de pesquisa, falando sobre a criação de todas as coisas, sobre a criação do homem, esse é o material de referência. Nós vamos mandar aí na sua casa, autografado pelo Dr. Eberlin, tá bom? Então manda a foto e você vai concorrer, tá certo? Infelizmente a gente só tem um livro, mas nós vamos mandar para você. Vamos escolher um telespectador e mandar, tá bom? Muito obrigado. Então participe e você pode ganhar aí, então, o livro também. Põe na tela o resultado da nossa enquete. Você se considera um viciado em redes sociais? 45% responderam que sim, são viciados ou se consideram, né, na verdade. E 55% responderam que não são. Quando a pergunta é assim, para falar algo
que não é positivo da nossa própria pessoa, eu normalmente vou no número contrário. Então, quem falou que não é, é porque normalmente é. Aquele que já assumiu o vício, esse é até recuperação. Aquele que falou que não, esse daí que é o problema. Mas obrigado, viu, a você que votou, que deu a sua participação, que mandou o seu comentário, que nos assistiu. O Vejam Só é feito com muito carinho sempre pra você, tá bom? Nós vamos encerrar a edição de hoje e, se for da vontade de Deus, amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Forte abraço e até lá!